Deixa eu ver aqui. Uhum. Então, já estamos no ar. Deixa eu ver aqui. Já estamos no ar. Está na página do blog, mas já que ela vem para a página pessoal também. Deixa eu ver aqui. Tchan, 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 tchan. Estamos aí, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Hoje é quinta-feira, né? Dia 9 de julho de 2020. E eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado do município, da cidade de Pinhais, do estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Então, hoje, novamente, como sempre nós fazemos, nas quintas-feiras, o nosso papo é com o professor, sociólogo, cientista político, economista, pesquisador, enfim, tem uma titularidade bastante grande, né, e importante. Professor Marcelo Marcelino. Boa noite, tudo bem, Marcelo Marcelino? Boa noite, meu nobre querido amigo Chicão Somavila, satisfação mais uma vez em tê-lo como nosso interlocutor nesse espaço democrático, popular, jornalístico de verdade, apesar de não ser da grande mídia corporativa, né? Mas é um jornalismo popular e um jornalismo de qualidade, com várias programações em aberto para discussões diversas. E saudações aos telenautas que nos assistem aí. Legal, bacana. Vou pedir para a nossa secretária Maria Heleno Somavila, ela postar aí na nossa página pessoal, né, que está aqui, que veio a postagem, o compartilhamento veio aqui no blog, tem 2 no blog, né? Deixa eu ver se já entrou na página pessoal. Não entrou ainda na página pessoal, né? Que ela possa postar na página pessoal para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, enfim. E a gente sempre pede, né, que todas as pessoas que nos seguem, os telenautas, né, o novo termo agora, os telenautas, né, e é verdade, que nos acompanham, que, por favor, compartilhem nosso trabalho, né, compartilhem aí a nossa live, para mais pessoas ficarem por dentro, ver o que está acontecendo, quais as opiniões dos nossos convidados, né? Daqui um pouco, acredito que venha e que já esteja na nossa página pessoal também, que por enquanto está direto pela página do meu blog, por enquanto, né? Mas já que ela vem para a página pessoal. Vamos lá. Então, Marcelo Marcelino, veja só, vamos começar por aqui, ó. Veja só o que aconteceu. O assessor de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, uma matéria aqui da Carta Capital. O assessor de Jair Bolsonaro está diretamente ligado à página de fake news, diz Facebook. Matéria da Carta Capital. Eu vou ler aqui um pedaço, e a oposição vai ao Supremo Tribunal Federal e pede investigação de integrantes do chamado Gabinete do Ódio. Tércio Arnaldo Thomas, assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, veja só, Marcelo Marcelino, ele foi apontado como responsável por um esquema de contas falsas nas redes sociais, banidas pelo Facebook nesta quinta-feira, 8, nesta quarta-feira, 8, ontem, né? Foi ontem, né? O levantamento foi feito pelo Laboratório Forense Digital do Atlantic Council, em parceria com a rede social. Diz aqui, além de Tércio, 5 ex-atuais assessores de legisladores bolsonaristas, entre eles um funcionário do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente do PSL de São Paulo, esse é o Eduardo, esse é do AI-5, foram identificados como conectados à operação de desinformação no Facebook e no Instagram. No total, 73 contas foram derrubadas do Gabinete do Ódio.
Aí diz aqui que o levantamento mostra que as páginas atacavam opositores de Bolsonaro, como os ex-ministros Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta, além de integrantes de outros poderes. E diz ainda aqui, quase finalizando, segundo os pesquisadores, a conta do Instagram, @BolsonaroNews, olha só, que é anônima, foi registrada por Tércio, você vê o assessor direto do presidente. Ela tinha, olha, nada mais, nada menos do que 492 mil seguidores e mais de 11 mil posts antes de ser derrubada pelo Facebook. Uma página no Facebook chamada Bolsonaro News compartilhava o mesmo conteúdo. E finaliza aqui dizendo, o partido de oposição ao governo pediram ao ministro Alexandre Moraes, relator do inquérito das fake news, que investiga a ligação entre os assessores do presidente com as contas derrubadas. O assunto repercutiu no Congresso, parlamentares afirmam que a medida do Facebook reforça as investigações da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, das fake news, que está suspensa desde março por conta da pandemia do novo coronavírus. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou em entrevista à CNN Brasil que a ação reforça a necessidade de regulamentar o uso das redes, etc, etc, etc. Como que você analisaria esta situação, Marcelo Marcelino, um assessor direto do presidente da República, apontado, dito como operador, enfim, de fake news no Facebook? Bem, para as pessoas mais atentas, eu acho que não tem nenhuma novidade o que está aparecendo na mídia generalizada, porque até mesmo a mídia convencional, mais aliada da classe dominante, já está colocando à disposição dos leitores, das pessoas que assistem os telejornais e tudo mais, o despojamento com essa questão que envolve justamente a fábrica, a indústria das fake news, desde muito antes, inclusive, de Jair Bolsonaro ser eleito à presidência da República. Então, acho que não tem uma novidade para as pessoas mais atentas. O que ocorre nesse caso são constatações de questões que há muito já vêm sendo discutidas e tentadas várias vezes serem denunciadas, né? Então, como o Bolsonaro chegou à presidência da República? Em grande medida devido a essa fabricação de notícias falsas que conduziram o eleitorado ao erro histórico de eleger Bolsonaro, uma parte dele, pelo menos. Uma parte desse grande eleitorado foi induzido ao erro ao receber informações, postagens, que nada teriam minimamente a ver com uma realidade superficial que seja. Essa indústria, essa fabricação de notícias, você sabe que, nobre Chicão, será uma preocupação cada vez maior, não apenas por parte das autoridades instituídas, mas por todo mundo. Como lidar com essas questões a partir de agora? O grande dilema da sociedade, mesmo que republicana, democrática no sentido formal, institucional, o grande dilema será como lidar com essa de notícias falsas na entrada agora das eleições de 2020 para a Câmara dos Vereadores e para os prefeitos das 5.570 cidades do Brasil. Como resolver esse imbróglio? Porque a fábrica de notícias falsas, daqui para frente, será uma tendência inexorável a esse processo. Como lidar com isso? Claro que as pessoas mais sérias terão que construir uma narrativa alternativa a essas mentiras, essas postagens, que, pelo contrário da democracia, elas vão no sentido oposto. E a questão que envolve o gabinete do Bolsonaro, há muito tempo isso está sendo desvelado, até mesmo pelos filhos do presidente. O Carluxo gerencia, administra o gabinete do ódio, que justamente tem a ver com essa questão das fake news. Então, o que está acontecendo são revelações de muito sabidas. Agora, a pergunta que fica,
por que não o interesse anterior em buscar informações que propiciassem as pessoas terem acesso da verdade? A verdade que revelaria as falsidades e as mentiras das eleições de 2018. Inclusive, além do Bolsonaro, a própria fábrica de mentiras da Lava Jato, que agora está sendo desmistificada por vários órgãos de imprensa, e imprensa, inclusive, internacional. Veja como as coisas são. Quando se lidava com essa história e tentava denunciar, a imprensa negava a todo custo e, ao mesmo tempo, quando não negava, ela tentava esconder a qualquer custo o que já era sabido por muita gente dos bastidores, que o gabinete do ódio, ele funciona a todo vapor, nobre Chicão. Perfeito. Todos os dias, a todo momento, a todo instante, são propagadas milhões de notícias falsas, publicitárias, de mercado. A grande imprensa corporativa é uma grande produtora de fake news. Por isso a importância, nobre Chicão, do seu canal e de muitos canais alternativos à imprensa burguesa convencional, para tentar compreender o que está acontecendo a partir de uma relação mais próxima do povo, da comunidade, da sociedade. O que a gente precisa de uma imprensa alternativa, de uma imprensa progressista, que lida com os fatos de forma crítica, de forma pontual e, ao mesmo tempo, com conteúdo devido ao tratamento que se deve ter ao jornalismo de qualidade. Perfeito, perfeito. Eu agradeço bastante a consideração que você sempre tem conosco, e é por aí mesmo. Realmente, a coisa não está fácil. Essa situação de fake news, que ele desinforma, fake news desinforma as pessoas. Isso em qualquer campo, pode ser no campo progressista, pode ser na direita, pode ser no campo liberal, enfim, pode ser em qualquer campo, mas é demais, é um crime, isso realmente é um crime, divulgar notícias falsas, e parece que esse é um dos grandes feitos, um dos grandes projetos desse governo, ou de pessoas próximas e muito próximas ao governo e à família Bolsonaro, lidar com esse tipo de ação, né? Lidar com esse tipo de notícia, né? E enquanto você fala, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui na tua página. Tá ótimo. Você sabe muito bem, nobre Chicão, que essa fábrica de fake news, em grande medida, foi importada dos Estados Unidos da América. Sim, inclusive, sim. Não apenas o Brasil, vários países já tinham sido atacados anteriormente, inclusive, pela fábrica de fake news do Steve Bannon, assessor sim. da família Trump nos Estados Unidos, da presidência Trump. Dos mais conservadores, reacionários, ligados principalmente à família do presidente norte-americano, estadunidense atual, os republicanos, os que estão imbuídos de um caráter mais de ataque aos países contrários à sua política imperialista, que sofrem as consequências das notícias falsas. A própria Inglaterra, um aliado aos Estados Unidos, sofreu ataques incessantes por parte da fábrica de fake news do Steve Bannon, induzindo as pessoas a votarem favoravelmente ao Brexit na Grã-Bretanha, inclusive prejudicando aquele país, porque aquele país não ganha absolutamente nada, ao meu ver, com o Brexit. O Brexit não vai favorecer a Inglaterra em termos comerciais, em termos diplomáticos. Eu acho que é um grande engano, mesmo estratégico, por parte dos britânicos, adotar a postura favorável ao Brexit e uma saída minimamente honrosa aos acordos europeus. Um erro grosseiro, um erro tático, e aliado aos Estados Unidos, na turma da OTAN, a tendência é uma perda substancial na hegemonia dos Estados Unidos e o próprio imperialismo daqui para frente. Uma queda que está se tornando cada vez mais clara e evidente.
Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui quem que está conosco. E eu peço ao pessoal que se inscreva no meu canal do YouTube. Lá eu estou como TV O Ponto da Política. Basta você acessar o YouTube e clicar ali, digitar TV O Ponto da Política e clicar em inscrever-se. É rápido e gratuito, beleza? Então, vamos ver aqui quem que está conosco aqui. O Adriano Alves, é o Adriano Nabuquense, meu amigo vereador lá em Joaquim Nabuco, né? Está aqui, boa noite, Marcelo, está te dando boa noite aí também, muito legal, bacana, e é vereador e é pré-candidato lá em Joaquim Nabuco, né? Lá em Pernambuco. Aí ele fala aqui, ótimo debate, estou acompanhando aqui de Pernambuco, no município de Joaquim Nabuco. Adriana, parabéns, Chicão Somavila, obrigado. Fica no Agreste, no Sertão, onde que fica a tua região aí, se você puder informar para a gente, é muito legal, Adriano, beleza? Então, vamos lá. Tem outra situação também que é incrível, em carta aberta, esse aqui é do jornal do Juca Simonar, do 247. Em carta aberta, PSDB rompe com Paulo Guedes. Olha só que tipo de... Olha o que está acontecendo. Partido, né, de centro-direita rompendo com o Paulo Guedes, que tem uma política econômica que mais favorece a classe abastada, mais aquinhoada, do que a classe menos favorecida. Então, a matéria diz aqui, em carta aberta, o PSDB decidiu romper com Paulo Guedes, ministro da Economia de Jair Bolsonaro. A missiva, a carta pergunta, abre aspas, cadê o Brasil novo que o atual ministro tanto promete e nunca entrega? Olha só a pergunta, hein? E após criticar o Plano Real dos Tucanos, no domingo, dia 5 passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, olha só, criticou o Plano Real dos Tucanos, hein, do Fernando Henrique. Né? Foi alvo de críticas do PSDB por meio de nota publicada na quarta-feira, dia 8, ontem. No documento assinado pelo presidente nacional do partido, Bruno Araújo, Guedes é criticado por não conseguir levar adiante as reformas neoliberais propostas pelo governo. Olha, nem propostas neoliberais ele está conseguindo levar para frente, segundo o PSDB, né? Não sei, a reforma trabalhista aconteceu, a reforma da Previdência aconteceu, né? Mas ele diz aqui que Guedes é criticado por não conseguir levar adiante as reformas neoliberais propostas pelo governo, demonstrando mais uma vez o apoio dos tucanos ao projeto dos fascistas, olha só, dos fascistas ao governo federal. Veja só, hein? Guedes é criticado por não conseguir levar adiante as reformas neoliberais propostas pelo governo. Veja só. Entende? Aí diz aqui, a nota afirma que o atual ocupante do Ministério da Economia tenta diminuir a relevância do Plano Real ou de outras conquistas econômicas e sociais promovidas pelo PSDB em seus governos. Dentre essas, as conquistas, diz aqui, estão ataques fundamentais contra o povo pelo governo Fernando Henrique, né, o Guedes lá, ele criticando o Guedes, como as privatizações, como a da telefonia. O Tucano ainda ressalta o papel do PSDB na frente da aprovação dos projetos bolsonaristas. O projeto esteve à frente das principais realizações econômicas recentes, levadas adiante pelo seu empenho legislativo, como a reforma da Previdência, eu acabei de falar, e o novo marco do saneamento, da trabalhista, ele não falou aqui. Então, como é que você vê essa briga aí? Será que é uma briga de faz de conta ou que o PSDB está se sentindo alijado do poder Bolsonaro, do poder do governo aí? Meu caro Chicão, vamos tentar explicar para nossos telenautas, de forma sintética, o que está acontecendo nessa confusão toda. Vamos lembrar, primeiramente, que o PSDB, sem dúvida alguma, o grande articulador do projeto neoliberal da década de 1990 no Brasil. O projeto do Temer, dito
um salto para o futuro, algo do gênero, na verdade, tem a sua introdução lá no Plano Real, em 1994, lá na transição entre o Itamar Franco, que tomou a presidência a partir da renúncia de Fernando Collor de Mello, antes mesmo da sua cassação, do seu impeachment, né, com a sua cassação por 8 anos, né, impedido de concorrer às eleições em qualquer segmento. Quando Itamar Franco assume a presidência em meados de 1992, ele inicia uma trajetória de saneamento ou de recuperação do projeto neoliberal que tinha iniciado com Fernando Collor e não acabado. Então, ele chama uma turma da PUC do Rio de Janeiro, que também pertence à Escola de Chicago, a mesma do Paulo Guedes, para construir o Plano Real, um plano econômico bastante austero, que visava aparentemente controlar a hiperinflação no Brasil, que assolava a década de 80 por completa, já no final do último governo militar civil empresarial do Brasil, de João Figueiredo. Pois bem, quando o Plano Real inicia e toma o seu curso com Fernando Henrique Cardoso, em 95, o projeto neoliberal é avassalador para o Brasil. E não só no Brasil, na América Latina de conjunto. A era Menem quebrou a Argentina, assim como as políticas neoliberais quebraram a Venezuela. Por isso a eleição de Chávez, em 98, a eleição de Evo Morales com o naufrágio da água, da privatização da água na Bolívia, a questão que envolve a quebradeira do Brasil na sobrevalorização cambial do final da década de 90, os acordos com o Fundo Monetário Internacional. Então, portanto, o PSDB é o partido da ordem burguesa, é o partido melhor acolhido pela classe dirigente internacional, com interlocuções múltiplas no imperialismo. Claro que junto com o PSDB tem o Democratas, que antes era o PFL, Partido da Frente Liberal, né? E outros partidos mais à direita, mas esses partidos representam a classe dominante nacional e também as conexões internacionais com o Deep State, principalmente com os democratas. Só que, na verdade, nessa situação que envolveu a crise política de 2015, 2016, com o impeachment da Dilma, o PSDB achou que iria emplacar um candidato que seria o Alckmin para as eleições. Só que o PSDB naufragou junto com os demais partidos da direita. E aí sobrou o Bolsonaro. E Bolsonaro emplaca Paulo Guedes, que é um liberal ainda mais austero e mais declarado, em conjunto com os Estados Unidos, seus interesses de consórcios múltiplos. Só que, na verdade, essa rixa entre o PSDB e o governo de Bolsonaro, na verdade, é uma rixa, é uma disputa política no interior da classe dominante. Ela não tem nada a ver com uma discordância nas políticas, porque eles concordam em tudo. Eles não discordam em nada. E, aliás, o Paulo Guedes está tocando muito bem o projeto neoliberal em curso, privatizando a Petrobras aos poucos, né, por fatias, com a tentativa de privatizar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, tentando agora com o projeto, junto com o Congresso Nacional, a privatização das águas. Então, o projeto neoliberal, ele anda em marcha bastante acelerada, só que não a contento como muitos queriam. E como o PSDB não está no poder, ele não é governo, cabe ao PSDB, nessa disputa política, já brigar por um espaço eleitoral para 2022 e até mesmo para as próprias eleições desse ano 2020. Então, essa é uma disputa, é uma cisão dentro da burguesia, um conflito interno, mas que não mexe com a essência do problema. Quer dizer, a essência do problema social e econômico no Brasil, eles não querem mexer, eles querem dar vazão e continuidade ao desmanche nacional, ao desmanche das políticas públicas, ao desmanche do Estado brasileiro. Eles concordam em gênero, número e grau, só que eles estão disputando uma fração da burguesia e do eleitorado para esse ano e principalmente para 2022. Então, essas disputas elas já começaram já de largada.
Perfeito. Realmente, então, resumindo, essa briga é por participação no poder e não participar ao povo os benefícios que o poder poderia trazer em termos de políticas públicas, em todos os sentidos. Né? Deixa eu ver aqui, eu tenho que ver que eu estou meio... Como nós começamos mais cedo aí, né? Não é horário normal, hoje nós estamos aí com algumas pessoas, estamos com 503 pessoas alcançadas, né? Aqui tem também o Luiz King, está nos acompanhando aí, a Ana Miranda Santos também está nos acompanhando. Deixa eu ver aqui na outra página aqui, para mim não me perder aqui, que a coisa não é fácil ficar aqui com essa... O seguinte, temos uns outros assuntos aqui também, que eu vou puxar para você, deixa eu botar aqui, tá. Você vê... E agora, mais uma. Esse aqui é da Folha de São Paulo, da UOL, do site UOL. Rodrigo Maia cobra governo para enviar projeto do Renda Brasil ao Congresso. Veja só. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, cobrou nesta quinta-feira, 9, portanto, hoje, o governo do presidente Jair Bolsonaro, que até agora está sem partido, imagina, nem partido não tem, o envio da proposta do anúncio programa Renda Brasil, né? Anunciado pela equipe econômica como substituto do Bolsa Família. Veja só, para que mudar nome? Bolsa Família, vem lá, vem desde o tempo do Fernando Henrique, passou por Lula, Dilma, né? Agora é outro nome. Agora, qual que é o nome? O nome Renda Brasil. Né? Então, há cerca de um mês foi anunciado, né? E até o momento o governo ainda não apresentou as bases para o programa. Veja só, foi anunciado pelo governo federal há um mês e até a presente data, até hoje, o governo ainda não apresentou nenhuma das bases para o programa, do que ele vai tratar, enfim, como que isso vai acontecer, né? Em transmissão ao vivo com o Banco de Investimento, o BTG Pactual, Maia cobrou o envio de uma proposta, em vez de discurso, para que o Congresso inicie debate. Abre aspas, ele fala aqui: o governo precisa parar de fazer discursos sobre o tal Renda Brasil e apresentar o programa ao Congresso. O Congresso, tendo espaço, tendo a proposta do governo, vai organizar de forma rápida este debate e vai, claro, avançar dentro da realidade fiscal brasileira. Fecha aspas. Veja só, o Congresso Nacional, a instituição que muitos, com perdão da palavra, muitos otários, muitos incautos, muitos desinformados querem o fim do Congresso, querem o fim do STF, está aí a balança dos poderes. O poder executivo, o poder central não faz as coisas, o Congresso vem aí para quê? O Congresso está aí para cobrar que essas situações sejam realizadas da mais rápida maneira possível, né? O que você acha disso, dessa cobrança do Maia em cima do Bolsonaro? É uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro, do presidente, do ministro da Economia ou da equipe do governo? Como que você analisa isso, Marcelo? Olha, meu nobre Chicão, que o governo Bolsonaro não tem competência, isso está mais do que claro. Eles não têm capacidade para formular política alguma favorável à sociedade. Eles não têm capacidade mesmo. Agora, a essência do problema não reside na capacidade em si, na competência em si, mas na sua vontade de fazer. O governo Bolsonaro, ele é um governo avesso à população. Eu poderia até dizer o seguinte, que nós estamos na chamada guerra contra o Brasil a partir do governo Bolsonaro. Existe uma guerra contra o Brasil praticamente declarada por parte do governo federal. Aliás, o governo federal não está sozinho nesse conluio. A gente esquece de dizer o seguinte,
que todos os três poderes já há muito tempo estão contaminados, republicanamente falando. Porque, na verdade, é o seguinte, essa contaminação significa que, a partir do golpe de Estado, tornou-se claro no Brasil que o interesse para melhorar o desempenho da sociedade não ocorre em nenhuma dessas três esferas, nesses três poderes. Todos eles estão contaminados pelo vício de defender os interesses de seus privilégios próprios e da burguesia nacional e do imperialismo, junto com os militares. Então, aí tem que deixar claro o seguinte, o Congresso também faz uma propaganda de si próprio, como se tivesse um grande interesse nacional, mas, na verdade, o Congresso quer se sair bem com a requisição de medidas ditas mais populares, mas, em contrapartida, vota e aprova toque de caixa toda hora, no apagar das luzes, inclusive, projetos desfavoráveis à população. Toda hora tem uma PEC que vem de encontro apenas aos interesses dos banqueiros, dos grandes capitalistas, dos grandes conglomerados internacionais. Você não vê uma medida que favoreça a sociedade, que seja mínima. Então, o que o Maia, que é um chamado primeiro-ministro aí da República Brasileira, ele está chamando a atenção que ele quer se sair bem na fita como o Congresso. Quer dizer, está querendo cobrar do Bolsonaro algo que eles dizem que tem interesse, que, na verdade, o interesse é só para desviar o foco, porque eles querem privatizar o Estado brasileiro, entregar o patrimônio, e, na verdade, tem toda uma propaganda política aí para o Congresso Nacional, que também não está bem. É um Congresso também já falido. A classe política brasileira está falida, não só no Executivo, mas nos parlamentares da República Brasileira. Então, temos um problema gravíssimo aí, não só de institucionalidade, mas um problema grave na sociedade brasileira que precisa ser resolvido. E quem vai resolver? São as eleições, simplesmente? Não. A organização popular, que tem que reivindicar, tem que demandar, que tem que revolucionar, que tem que se organizar para a luta política. Porque, a depender dos seus políticos convencionais, não vai mudar nada. Então, é uma situação que nós vivemos no Brasil, uma crise profunda. Agora, que o governo Bolsonaro não tem interesse algum de mandar nenhum projeto, isso é óbvio. Não tem competência, não tem interesse, e, ao mesmo tempo, o Congresso quer dar uma de bonzinho, dizendo que está com pressa de tramitar uma outra fórmula de políticas sociais compensatórias, como o caso do Bolsa Família. E a mudança de nome serve para apagar da história quem deu o nome para o programa, que foi o governo Lula, porque na época do Fernando Henrique Cardoso, o programa era outro, que o Lula unificou no seu governo. Porque no governo Fernando Henrique Cardoso, era o Vale Gás, era o Bolsa Escola e outros programas. Chegou no Lula, o Lula unificou todos num único programa chamado Bolsa Família. Então, eles querem mudar o nome para apresentar que esse projeto não é mais o do Lula, não é mais o do PT, não é mais o da esquerda. Agora sim, é um projeto novo do Congresso deste governo. Exatamente isso. É exatamente isso. É isso que o pessoal quer. Se preocupa muito com aparência, com dizer, para anunciar que, olha, eu fiz, eu inventei, eu criei, nós somos o primeiro a fazer. Porque eu acho, inclusive, acontece muito em prefeituras, né? Não, o município tal, lá, não sei de onde, é o primeiro a fazer isso. Ou o município tal, não, é o primeiro a fazer isso. Fazem, mas depois a coisa degringola, não anda, né? E aí a mesma coisa. Em vez o estadista, realmente, ele não acaba com o programa, né? Ele fortifica esse programa, ele fortalece esse programa com as políticas sociais do governo anterior, que foram boas, de governos anteriores que foram boas, um estadista, ele vai fortalecer aquelas políticas. No entanto, hoje, a gente vê, não vê tanta
tanta força de vontade assim, não é verdade? Deixa eu ver aqui, que tem mais gente eu tinha compartilhado aqui, criado uma live, como é que ele diz, como é que a gente chama aqui? Um arte, né? E depois nós tiramos, agora eu coloquei novamente aqui. E está aqui o Robson Bonfim, Raimundo Robson, Cíntia Bonfim, está aqui, muito obrigado. Raimundo Ribeiro também, Zenir Teixeira, saudações da CTB Paraná. E o Reinaldo Rocha aí também está nos prestigiando. E a gente pede que vocês, se puderem, por favor, compartilhem a nossa live aí, ok? Compartilhem para que as pessoas conheçam aí o que estamos falando, o que o nosso convidado, essa parceria que a gente tem aí, o que a gente está discutindo, está trazendo para o conhecimento de vocês, que tem notícias, claro, a gente pega dos jornais aqui, etc. e tal, é a fonte que a gente encontra. E, evidentemente, a análise é do nosso amigo sociólogo, cientista político, professor, economista, ele faz as análises das matérias, né? E olha aqui mais uma aqui, ó. Deixa eu ver aqui do UOL, o Baixo Clero, @47, ele fala assim, ele fala aqui, a cloroquina de Bolsonaro não desvia a atenção do caso Queiroz. Nós usamos um título baseado nisso. Fala aqui, ó, no podcast Baixo Clero, @47 do UOL, a apresentadora Carla Bigato e os jornalistas Diogo Schelf e Carolina Trevisan comentam a repercussão do diagnóstico de Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro e a prisão domiciliar concedida ao ex-assessor Fabrício Queiroz. Diz a matéria, na opinião dos jornalistas, abre aspas, a propaganda, fecha aspas, que Bolsonaro faz da cloroquina só aumenta a desconfiança da população nas falas do presidente da República, na opinião do jornalista. Daí, abre aspas aqui, ou você acredita em absolutamente tudo que Bolsonaro está falando, ou acredita que tudo é mentira? Essa postura de Bolsonaro não ajuda em nada. É um desrespeito às pessoas e aos profissionais da medicina, fecha aspas, comentou Trevisan. Aí, tem até aqui, ele fala aqui, ó, sobre Fabrício Queiroz, o Schelf explicou por que essa prisão, não sei se é essa a pronúncia do nome do jornalista ali, explicou por que essa prisão domiciliar concedida ao ex-assessor não deixa de impactar a vida política do presidente. Abre aspas. A pergunta antiga era, e o Queiroz? E a partir de agora e a mulher do Queiroz? E todo mundo, e todo esse fato, diz a matéria, só mostra que essa estratégia do Bolsonaro de desviar a atenção do caso usando a doença prova que não adianta, porque os fatos continuam acontecendo. E isso é verdade. Esse assunto não vai deixar de pairar sobre a cabeça de Bolsonaro. Fecha aspas, diz o jornalista. O que você acha? Claro, nós não somos da área da medicina aí para analisar cloroquina, isso, aquilo, mas esse ato do presidente, esses comentários desse site aqui, do Baixo Clero, @47 do UOL, o que você acha sobre isso? Eles têm uma certa dose de razão ou não têm nenhuma razão? Ou estão no achismo? Enfim, o que você teria a dizer sobre isso, Marcelo? Bem, nobre Chicão e nossos telenautas aí. A gente não precisa ser exatamente médico da área para emitir opiniões em relação ao procedimento do Bolsonaro em relação à cloroquina, né? Perfeito. Porque não se trata de analisar a eficácia ou não da cloroquina. Perfeito. E já é discutível nos meios acadêmicos, nos meios relacionados à microbiologia, à indústria farmacêutica. Nós sabemos que existe uma série de polêmicas em relação
a questão da cloroquina. O que importa é saber sobre a atitude do presidente que leva a milhões de pessoas, certamente, ainda acreditar que a cloroquina pode ser uma saída, induzindo, inclusive, médicos a receitar cloroquina para tratamento de Covid-19. Pessoas estão morrendo no Brasil, jovens, inclusive, por causa da utilização de forma indiscriminada ou de forma até promíscua de cloroquina. Porque a cloroquina, em muitos casos, ela atinge as válvulas cardíacas e pode levar a pessoa a óbito, e as pessoas podem adoecer ou até morrer do remédio que tomam, mais do que da doença que foi adquirida pelo contágio da Covid. Então, é um problema sério de saúde pública aí. Então, nós temos que observar que, por mais que Bolsonaro tenha cada vez menos credibilidade perante a sociedade como um todo, o Bolsonaro ainda consegue induzir milhões de pessoas, porque nós temos uma sociedade, Chicão, de cerca de mais de 210, pelo último censo, 210 milhões de habitantes. Desses 210 milhões, alguns poucos milhões, pelo menos, acreditam nas prescrições de Bolsonaro e nas suas ideologias. Então, é seríssimo essa questão que envolve a crise sanitária no Brasil, a indução de medicamentos propagandísticos, né, via propaganda, inclusive internacional, o caso da cloroquina, a relação entre o Trump, a indústria farmacêutica e Bolsonaro é evidente. Então, é seríssimo. Claro que cada vez menos pessoas tendem a acreditar, ele vai perdendo credibilidade, como nós já havíamos falado há muito tempo. Só que ainda assim tem muita gente que crê no Bolsonaro, como tem muita gente que ainda crê no Trump. Então, é uma situação muito séria. E a questão que envolve o Queiroz, envolve a mulher dele e tudo mais, esse é um processo que ainda vai correr muito, que tem muito chão pela frente, tem muito a desenvolver. Bolsonaro, apesar de tentativas de barrar esse processo, e claro que muitas delas ele vai conseguir, em conluio com muitos agentes, inclusive externos, do judiciário, do legislativo, principalmente do judiciário, que o apoiam, né? Vai tentar conter essa vazão de fatos e acontecimentos negativos do Bolsonaro que relacionam o Queiroz, a família Bolsonaro, as milícias e tudo mais. Essa é uma coisa que será inevitável, meu nobre Chicão. Ele não vai ter como esconder para frente cada vez menos. Porém, ainda temos muito chão pela frente, tem muito que acontecer, só que o desgaste virá, e a cabeça do Bolsonaro é uma questão de tempo. Ele pode até terminar o mandato, que eu acho difícil e improvável, como já havia dito, mas pode acontecer. Mas ele cada vez mais será levado ao limbo da história e terá que responder, inclusive criminalmente, pelos seus arroubos, pela sua violência nas cortes internacionais que estão tramitando por aí. Então, um processo que vai tendendo a desgastar cada vez mais o Bolsonaro. Perfeito. Olha, deixa eu ler mais alguns nomes aqui. Rosemary Gomes Assis, ela entrou também. O Daí Rocha. O Daí Rocha é pré-candidato a vereador pelo Podemos aqui em Pinhais. O Gelson Crem também entrou. Muito obrigado pela presença de vocês. Cláudio Castilho, famoso e popular De Leon. Nós tínhamos um time de futebol aqui, ele era um goleiraço nosso aí, depois zagueirão. De Leon, gente boa pra caramba, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu peguei mais uma matéria aqui, ó. Você vê, ó, saiu agora, quem tinha 19. Veja só o que está dando já, a repercussão que está dando a ida do Queiroz para casa. Ou seja, o Queiroz cumprir prisão domiciliar. Diz aqui, ó, ministros do Supremo Tribunal de Justiça dizem que Noronha, o desembargador lá que deu, enfim, né, o presidente superior de justiça, né, João Otávio Noronha, né,
dizem que Noronha, olha só, quer garantir vaga no Supremo Tribunal Federal com prisão domiciliar para Queiroz. Diz aqui a matéria, olha só. A decisão monocrática, olha, foi decisão monocrática do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, matéria 247, que é ele pegou daqui da Bela Megali, do jornal O Globo. O site 247 está compartilhando uma matéria do jornal O Globo. E nós não temos acesso ao Globo, porque o Globo exige que você pague uma taxa mensal para falar diretamente, pegar diretamente notícias do jornal, enfim. Mas a gente tem um livre acesso ao site Progressista 247, que paga isso. Eles têm, o site 247, eles têm patrocínio daqueles seguidores, dos membros, enfim, e ele consegue fazer isso, então é muito importante. Então, vou reler aqui. A decisão monocrática do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, de conceder prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia Aguiar, que está foragida, olha só, está foragida e já ganhou liberdade para cumprir prisão domiciliar em casa. Foi criticado por ministros que integram a corte. A informação é da colunista Bela Megali, do jornal O Globo. Diz aqui, Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o senador que está sendo investigado, né, nas rachadonas, né, na corrupção, porque rachadinho é um nome até bonito, né? É corrupção, na rachadona, né? É alvo do inquérito que apura o esquema de rachadinha, não, é rachadona, no gabinete do então deputado estadual. E ele está preso há 3 semanas em Bangu, no Rio de Janeiro, depois de ter se encontrado em uma casa em Atibaia que pertence ao advogado Frederic Wassef, que na época defendia quem? Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. De acordo com a apuração da jornalista, magistrados consideraram que a decisão, abre aspas, envergonha o tribunal, fecha aspas, e que Noronha vem usando, abre aspas, usando a jurisdição para conseguir uma das vagas no Supremo Tribunal Federal. O que você acha da liberdade, dessa liberação, né, para que o Queiroz cumpra a prisão domiciliar em casa, e da decisão e das críticas que ele vem, que o Noronha, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, vem recebendo de seus pares, dizendo que ele, com isso, está visualizando uma vaga no Supremo Tribunal Federal com a saída de Celso Mello, agora em setembro, outubro, não me lembro. O que você acha disso? Meu nobre, eu vou aproveitar essa questão que você colocou aí para também discorrer sobre ela e, ao mesmo tempo, me despedir, porque eu tenho uma live às 20 horas e preciso dar vazão a essas questões. Perfeito. Então, vejam bem. Desculpa que eu esqueci até... Nobre Chicão e... Viu, Marcelinho? Desculpe até que eu esqueci disso. E a gente tinha tratado para ser mais curto mesmo. Me desculpe, mas, por favor, conclua, então. Estamos com 855 pessoas alcançadas. Sem problema, meu amigo. Ótimo, querido. Então, agradeço mais uma vez a companhia do nobre amigo Chicão, pelo espaço compartilhado, cedido a você, a mim, nesse processo interativo, e que a gente possa compreender um pouquinho mais das questões que envolvem a política brasileira e todo o seu contexto econômico, social, internacional também, que está interligado. Acabamos de dizer o seguinte, que a justiça, uma parte da justiça, defende Bolsonaro. Eu acabei de comentar na questão anterior que você propôs, que você levantou. E agora, isso que você diz, a partir da notícia do Globo, ela só vem a confirmar o que nós já havíamos comentado anteriormente, que uma parte da justiça disputa poderes políticos e outra parte da justiça procura, ao mesmo tempo que promover Bolsonaro com interesses bastante promíscuos, procura privilégios e interesses próprios
de salvaguardas múltiplas. Então, veja, pensar a justiça no Brasil é pensar a política. A justiça não é imparcial em lugar nenhum do mundo. No Brasil, é muito menos imparcial do que as pessoas imaginam. As notícias que a gente tem da forma republicana, como que deve ser tratado os três poderes, ela só existe na teoria e nas matérias jornalísticas superficiais. Mas nas práticas corriqueiras da política, a justiça está inteiramente atrelada aos interesses políticos e empresariais de plantão e ocasião no Brasil e em qualquer circunstância relacionado com agentes, inclusive internacionais, meu nobre Chicão. Então, vejam só, somente quem tem esse cabedal, esse poder de influência, consegue uma liberdade, mesmo que provisória, mesmo antes de ser presa. Porque tem que ter muito cacife mesmo para bancar uma decisão monocrática como essa. Só mesmo muitos interesses fortíssimos para privilegiar e salvaguardar os interesses do Bolsonaro. Perfeito. Chegamos aí ao final, então, caiu a tua, estão te chamando aí. Então, você estão te chamando no celular aí, então vamos encerrar para que você possa entrar na live aí. Legal, valeu, um grande abraço para você. Você saiu rapidamente aí, claro, porque foi atender a um chamado aí para uma nova live que você foi convidado, ok? Um grande abraço para todos vocês que estiveram conosco até agora e até a próxima.